Eu aprendi com um jornalista chamado Leandro Provedel, que trabalhou comigo na Rádio Caxias, que um político tem que pautar o jornal e não ser pautado por ele. Tem que pautar os veículos de imprensa. Na medida que a gente puder pautar os veículos de imprensa e não ser pautado pelos veículos de imprensa, é melhor. Então, eu procuro não me pautar pela imprensa, mas pautá-la, para que ela tenha as notícias. Essa questão do projeto antinepotismo, é bom que as pessoas que nos assistem, e a gente precisa reforçar isso, vereador Friso, a gente precisa reforçar isso. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Já o vereador Adiló trouxe aqui a sua história de família, da sua criação, e a gente sabe da criação do vereador Adiló. Então, eu vou trazer um pouco da história da minha família. Sou filho de um alfaiate e sou filho de uma costureira. E sou o sexto filho de uma família de 7. E ainda minha família criou um primo. Então, são 8 pessoas. E também a mim foi ensinado a ética, a moral, os bons costumes, o caminho correto. Aliás, a minha mãe, quando era viva, ela sempre temia as minhas atividades em grêmio estudantil, na vida política, enfim. O fato de eu ser jornalista e ser uma pessoa muito incisiva e cobradora das coisas, ela sempre temia que isso poderia ter implicações para mim. Infelizmente, ela não me viu aqui sendo vereador, mas estaria traindo a minha criação se a gente não trouxesse algumas situações aqui, que a gente não coibisse algumas situações. Por exemplo, na atual administração, e não é só em relação ao governo Guerra, a minha posição é em relação a qualquer governo, seja ele o governo Guerra, seja ele o próximo governo, seja o senhor o prefeito lá, se a vida lhe der essa possibilidade, vereadora Adiló, seja quem for, alguém do meu partido, alguém da minha linha ideológica, a minha posição vai ser sempre a mesma. Essa prefeitura, quer dizer, o irmão do prefeito é chefe de gabinete. O namorado da secretária de turismo trabalha na prefeitura. O marido da secretária do meio ambiente trabalha na prefeitura. Cunhada do prefeito trabalha na UPA, Zona Norte, a esposa do irmão do prefeito. Irmão dessa cunhada, olha só como é que é, eu poderia fazer o PowerPoint, aquele do Lula, que foi feito uma vez, podia fazer o mesmo PowerPoint, não tive essa capacidade. Mas, assim, a irmã da cunhada do prefeito trabalha na Secretaria do Meio Ambiente. O marido dessa irmã da cunhada trabalha no SAMAI. O marido da secretária de Recursos Humanos trabalha na Festa da Uva. E assim vai, eu pego só essa teia. Assim, cada vez que tu descobre alguma coisa, que alguém te fala, é uma teia. O vereador Renato Nunes, que não está aqui agora no plenário, vai dizer assim, Alberto, tudo isso é legal. Sim, súmula lá do STF diz que é legal isso. Mas é moral. É moral, tanto parente trabalhando. Isso vale para o prefeito atual, vale para o ex-prefeito, para os futuros prefeitos e vale para nós, da Câmara de Vereadores também. Quando a gente criou a possibilidade desse projeto antinepotismo, não foi para holofote, não foi para ganhar notícia no jornal. Era uma oportunidade que apareceu, uma situação que a gente tem falado aqui. Eu estou aqui no primeiro mandato há 2 anos e meio, e 2 anos e meio a gente tem falado sobre isso. Só que a gente só fica na tribuna falando sobre isso. Então, a possibilidade que o PSB pensou, porque a gente se reúne semanalmente e conversa sobre todos os assuntos, diverge, inclusive, em alguns assuntos, encaminha algumas outras pautas, foi, vamos fazer uma lei, para a gente parar de fazer discurso e fazer algo concreto. Então, não é holofote, mas é uma oportunidade que a gente tem de estancar para esse prefeito, para os próximos e para quem vier, inclusive para nós. E ninguém aqui pensou, quem é o vereador que tem parente aqui? Nós não pensamos nisso. Nós pensamos no nepotismo geral, na imoralidade que é, inclusive, se a gente ficar só fazendo discurso, é só discurso, mas eu considero imoral, indecente, embora legal, antiético, tudo isso que o prefeito tem feito aqui na nomeação de parentes. Eu jamais, se a minha esposa dissesse, ela é jornalista, recebi uma proposta para trabalhar na Codeca ou no SAMAI, eu disse, não vai, não faz. E é o ônus que a gente paga por quando a gente aceita um cargo, ou quando a gente se elege para um cargo como esse.
É o ônus que a gente paga, porque se a gente tem moralidade, se a gente tem ética, a gente não vai colocar parente trabalhando em lugar nenhum. Ah, pode ser legal, está precisando de dinheiro, mas não vai, porque é antiético. A minha postura, a minha formação, e para isso que eu entrei na política, é assim. Eu considero imoral, indecente, embora pouca gente fale aqui, essa nomeação do presidente Bolsonaro, querendo indicar o filho para a Embaixada dos Estados Unidos. Isso é a coisa mais imoral, mais indecente, mais escabrosa. Mas a gente... beleza, tudo normal. Quer dizer, na eleição de 2016, aqui no município, quem falava sobre essas questões era o próprio prefeito, que trazia isso como nova política, como um novo jeito de fazer política, como o anti-jeitinho. Era o prefeito que falava isso. E parte da população, 148 mil de forma legítima, votaram nele, e muitos acreditando nesse discurso. Esse prefeito não vai colocar parente. Esse prefeito não vai deixar isso acontecer. Porque com o discurso de campanha era que isso ia acabar. Era o mesmo discurso do presidente Bolsonaro. O mesmo discurso do presidente Bolsonaro, sem jeitinhos, sem compadrios, sem emendas parlamentares para comprar votações, sem isso, sem aquilo, vou fazer diferente, não vou nomear pessoas por cargos políticos. E a gente tem visto no noticiário, não apenas na Rede Globo, em todos os jornais, noticiários, as indicações políticas do governo federal, indicações políticas para beneficiar esse ou aquele partido, a compra de deputados por emendas. É legal? Agora as pessoas, não, é legal emendas, é ótimo que tem emendas. Eu sou contra emendas parlamentares e vou continuar sendo contra emendas parlamentares. Não importa, mas agora vale, né? Porque o presidente Bolsonaro colocou milhões para que vários deputados aí votassem a favor da reforma da Previdência. Agora está certo, antes estava errado. Então, é esse discurso que nós temos que acabar. Ou a gente é ou não é. Isso é bíblico, vereador Edson. Isso é bíblico. Que as tuas palavras sejam sim, sim ou não, não. O morno, eu vomito. Então, o fato de a gente ser muito morno nessas questões... Vereador Renato Nunes, eu tenho o maior respeito pelo senhor e não conheço a sua esposa, mas tenho certeza que é uma profissional competente. A questão não é essa, a questão não é pessoal, não é contra o senhor ou a sua esposa, a questão é contra a moralidade. Eu, particularmente, embora seja legal, o senhor tem razão, não deixaria, não aceitaria que minha esposa, eu sendo vereador, trabalhasse em alguma autarquia ou algum cargo de confiança, seja qual for o governo. Se fosse um governo aliado a mim e ao meu partido, jamais aceitaria, por uma questão de princípio ou por uma questão de entendimento do que é a política e do que é a ética. Mas essa é uma posição minha, e uma posição que eu não vou mudar. Não vou mudar. Ou uma lei antinepotismo vale, com todo respeito, a questão não é pessoal, contra ninguém, mas ou vale para o Executivo e para o Legislativo, ou é uma lei capenga. Faça-se a emenda que quiser. Se tiver algum tipo de vantagem para nós vereadores aqui, não é lei antinepotismo, é só para pensar lá e não pensar aqui. Nós temos que começar a olhar para o próprio umbigo, nós temos que começar a agir de uma forma que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. No meu caso, não foi um projeto meu antinepotismo, talvez tenha sido uma ideia minha, mas foi o partido que conversou, e nós aqui, quando algum vereador diz aqui, eu desconhecia o projeto, então não ouviu a nossa fala. Pode até não ter sido por algum erro da nossa assessoria ter ser chamado a assinar, mas desconhecer o projeto, não, né? Porque nós falamos aqui sobre o projeto, demos detalhes sobre o projeto, é só chegar, cara, eu aqui quando falei sobre esse projeto, vários vereadores, eu quero assinar. O vereador Felipe foi um que mencionou, eu quero assinar, eu quero estar junto. O vereador Então, a desculpa do desconhecimento não serve. Pode até dizer, olha, não fui procurado, mas desconhecer não, né? Porque isso tudo é público, as nossas falas, os projetos, o protocolo deles aqui são públicos. Então, eu quero dizer isso, ou a gente de uma vez por todas assume essa questão da ética, da moralidade, e começa a olhar para o próprio umbigo, para as próprias atitudes, para as próprias nomeações. E isso vale para nós aqui na Câmara, vale para o prefeito, vale para o governo do Estado, vale para o governo federal, ou não terá valido nada. É discurso vazio de campanha, como foi o do prefeito em 2016. Declaração de líder, meu líder, vereador Frisso. Vereador Frisso, uma declaração de líder. Segue em declaração de líder. Ele não estava prestando atenção em mim, mas enfim.
Te agradeço, vereador Frisso. Ou as coisas elas começam a andar dessa forma, ou não. A gente vai ficar debatendo agora a questão da indicação do filho do presidente para a Embaixada dos Estados Unidos. É uma aberração mesmo, e muita gente está achando normal isso. Ah, não, o cara tem capacidade, o cara fritou hambúrguer, só não vai para a Holanda porque a Holanda é laranja, né? Tem que ir para os Estados Unidos. Então, é isso, essas coisas que irritam a população, que as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais ouvir discurso vazio, sem a prática, o que estão discursando, mas estão fazendo o quê? Então, essas coisas são simples, parecem simples, pode até parecer demagogia em algum momento, pode parecer senso de oportunidade, para aparecer em mídia. Não, mas nós temos que fazer. Se a gente não faz, se a gente não cria uma lei, se a gente não cria um dispositivo, se a gente não barra essa sacanagem, vocês são os incompetentes que não fazem nada. Ficam lá falando, não fazem nada. Se a gente faz, oportunista, já está pensando na eleição do ano que vem. Nós temos que fazer as coisas disciplinar. E quando não existe ética, quando não existe senso de moralidade, nós temos que fazer lei. É isso que nós estamos fazendo toda hora, criando uma lei para impedir que o prefeito faça atitudes antiéticas. Quer dizer, lei antinepotismo, o vereador Adiló tem razão, não precisaria. É só ter senso. É só ter senso na cabeça e dizer, olha, eu não vou nomear parente, eu não vou nomear o marido da secretária do Meio Ambiente, eu não vou nomear o namorado da secretária de Turismo, eu não vou nomear o marido da secretária de Recursos Humanos para a Festa da Uva. É só ter senso, não precisa lei. Não precisa lei quando as pessoas têm na sua cabeça e na sua conduta moralidade ética. É isso. Então a gente tem que ficar toda hora criando leis, pensando assim, como é que a gente pode alterar a lei orgânica para impedir que isso aconteça? Que projeto a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? Isso não é só para esse prefeito, para sempre, para tudo. Olha, já estamos pensando em mudar algumas questões em âmbito federal para que um presidente não faça isso que o presidente Bolsonaro está tentando fazer, de nomear o próprio filho para uma embaixada, sem o cara ser embaixador, um fritador de hambúrguer. Esse é um indicativo, sabe falar inglês. É um indicativo para ser embaixador nos Estados Unidos. Então, já tem gente no Congresso Nacional, já tem partidos e políticos criando dispositivos para mudar a lei, para que isso seja, inclusive, aliados do próprio presidente Bolsonaro, para impedir que isso aconteça. Então, vereadora Adiló, só tem toda a razão. Realmente, se a gente tem esse espírito, se a gente tem essa educação, se a gente tem essa formação, se a gente tem esse entendimento político, não precisaria fazer leis. Toda razão, não precisaria fazer leis, mas infelizmente, com algumas figuras, como o prefeito Guerra, que se diz gestor, que se diz da nova política, que se diz o cara que ia mudar, que ia fazer, que ia ter uma nova postura política, infelizmente, com esse tipo de política, a gente viu que o trato tem que ser na base da lei. Aliás, o prefeito também gosta dessa legalidade, então nós temos que criar essas leis.